dar início, esse mês de outubro, sobre os pilares da igreja. Vocês já perceberam que nós estamos assim insistindo em verdades que estão nas Escrituras, que fazem parte da vida da igreja. E por conta disso, precisamos nos apegar firmemente a tais verdades. Amém? Hoje a gente vai ser mais uma introdução. E aí, ao longo do mês, a gente vai pontuando, quebrando palavras, conceitos, buscando entendimento, buscando revelação. E essa palavra, ela deve ser conversada, deve ser ruminada nas terças, nos grupos. Então, eu vi Henrique mais cedo com a caneta, com o papel, vai tomar nota. Isso é muito bom. Então, quero pegar o exemplo aí de Henrique para os demais. Anotem e converse sobre esse assunto. Amém? Não esgote. É um assunto assim muito amplo e profundo. Então, aquilo que a gente vai ver assim de maneira mais na superfície, na terça você traga outros textos, outras referências e experiências, né? Não só isso, experiências também. E eu queria fazer um recorte no livro de Atos. Atos, capítulo 2. Gostaria assim que a gente tivesse esse exercício da leitura da palavra. Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Esse recorte que estamos fazendo, como eu disse agora há pouco, ele vai nos mostrar esses 4 pilares ou 4 colunas da igreja e o ambiente da igreja do primeiro século que influenciou e que esse ambiente ainda existe, há um remanescente. E o propósito de Deus nesses últimos, digamos, 50 anos é restaurar essas verdades e trazer de volta esse ambiente produtivo, ambiente regado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou pedir para que Anderson nos ajudasse na leitura, Anderson. Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Amém. Por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Então, Anderson, inicia a leitura dele aí, mostrando no verso 42, ali um endereço, que a gente vai estar conversando, irmãos, ao longo desse mês de outubro. E ele conclui no verso 47. Então, vamos aqui fazer uma espécie de um exercício como estivéssemos subindo em uma escada para alcançar algo. E esses pilares
esses 4 pilares. Quais são os pilares? A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Nós vamos pegá-los ao longo desse mês. Então, vamos começar do verso 47, como se fosse o primeiro degrau dessa escada. Olha o que diz o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos ver as frases desse verso, do verso 47. Ele inicia louvando a Deus. Essa expressão, louvar a Deus, ela não significa cantar apenas. A igreja, ou aquele povo, ele era um povo que expressava gratidão a Deus pela transformação de vidas, pelos milagres ocorridos. Era uma reação, nunca uma ação. Por quê? Porque a gente pode confundir o louvor como um ato de cantar. Já falamos sobre isso. O louvor é uma reação por aquilo que Deus está fazendo em nós. E aí nós cantamos, nos alegramos. Eu me alegro tanto quando eu fico sabendo que alguém conheceu a Cristo, que alguém se deixou ser governado por Cristo. Eu me alegro quando eu tenho ciência de uma cura que o Senhor realizou. Eu me alegro em saber que Deus restaurou uma família. E essa alegria gera em mim louvor. Eu canto, eu assovio, eu dou glórias ao Senhor. E a igreja, ali em Atos, ela era percebida por essa ação. Vou dar continuidade à segunda frase. Contando com a simpatia de todo o povo. Aqui precisa de uma breve explicação sobre a relação da igreja com o mundo. A Bíblia fala que há uma inimizade entre a igreja e o mundo. Mundo aqui no sentido de sistema, não pessoas. A igreja é a luz do mundo. Ela precisa brilhar, isso significa vida de Deus. E o povo via tinha simpatia por conta da igreja, ou pelo povo, pela igreja, pela sociedade, desculpa, porque via algo diferente. A igreja, o povo vinha buscar conselhos na igreja. A igreja se tornava referência de família, referência de casa, referência de serviço. Irmãos, na história, a igreja, os estudiosos falam do cristianismo, mas eu vou me deter aqui a palavra igreja. É a igreja que passa a servir, dá exemplo de serviço ali no Império Romano. Os orfanatos, os albergues, os hospitais, eles nascem com essa ação, com esse serviço da igreja. Então, a gente só está aqui contextualizando esse degrau, esse último degrau do verso 47. Então, já vimos aqui 2 frases. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E, em seguida, fala assim: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oh, irmãos, era uma igreja que todos os dias tinha batismo. Se a gente voltar aí, 6 versos, apenas 6, no verso 41, vai dizer que por conta de uma ministração de Pedro, mais ou menos 3.000 pessoas se converteram.
3.000. Naquele dia que o batismo, nós já estudamos sobre isso, o batismo ele é imediato, 3.000 almas foram batizadas. Hoje, nos dias que estamos vivendo, parece que precisamos de 3.000 ministrações para que uma alma seja batizada. Isso não é normal. Amém? Dando prosseguimento. George, nos fale um pouco a respeito desse ambiente, dessa igreja primitiva. Boa noite. Boa noite, Sonia. Boa noite, irmãos. Boa noite ainda. Eu queria dar continuidade um pouquinho, né, no que Carl começou falando a respeito da vida da igreja, lá refletindo um pouquinho a partir de Atos 2:42, né, ou 47. E aí Carl introduziu falando sobre o que acontecia, né, o simples fato, ou não sei se pode dizer simples, mas o fato de uma proclamação, uma pregação de Pedro, trazer ali 3.000 pessoas, né? Não era algo de um dia para o outro, e também não era algo que era simplesmente dele. Tinha alguns princípios ali, alguns fatores que contribuíram para que o Espírito Santo usasse Pedro daquela maneira. E é por isso que a gente precisa falar um pouquinho sobre o ambiente, né? Sobre o ambiente que foi preparado para que a igreja do Senhor fosse tão ousada e usada nesse período. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Beleza? Jean diz, eu acho muito interessante, é um princípio, né? Toda promessa, ela precisa de um ambiente para se cumprir, né? A gente pode ver esse princípio acontecendo, por exemplo, lá no Salmo 23, né? Salmo 23, tão conhecido Salmo 23, que às vezes as pessoas utilizam esse versículo de forma errada. Que lá diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente vê uma promessa, né? E o cumprimento de uma promessa. O Senhor, ele é o meu pastor. E é por isso que nada me falta. Mas para que nada me falte, eu preciso me colocar como ovelha do Senhor, como ovelha desse pastor, né? Tem muita gente aí que está dizendo que o Senhor é meu pastor, mas é um bando de bode, né? Não se sujeita à voz do pastor. Então, não vai se cumprir esse princípio, né? Então, a gente percebe, né, nesse versículo de, por exemplo, Atos 2:42, que quando diz, né, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração, né? Em outras versões diz, perseveravam na doutrina, né? Eu acho essa versão mais firme. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esse era o ambiente que era criado para que a igreja fosse usada pelo Senhor da forma como era, né? Eu estava até comentando com os irmãos ontem, aquele episódio que Paulo passa e a sombra de Paulo era o suficiente para que uma cura fosse concretizada ali. Mas aquilo só acontecia porque Paulo, ele criou todo um ambiente para que ele fosse usado daquela forma, né? O cara está cantando na cadeia, preso, foi açoitado, estava preso, e aí ele começa a cantar, e aí simplesmente
a cadeia cai, né, se despedaça e eles têm até a possibilidade de fugir, mas não fogem. O que é isso, né? A gente pode dizer, é um ambiente que foi criado para que aquilo acontecesse. E como é que esse ambiente foi criado? Perseverantes na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração, né? Eu acho legal a gente falar, né, sobre esses pilares que sustentam a vida da igreja, né? Como é que a igreja do Senhor permanece firme até hoje? Porque ela está bem fundamentada e ela está também suportada por esses pilares que a gente vai estar falando nesses dias. É interessante a gente falar sobre perseverança, né? A gente vive tempo, hoje nós somos conhecidos como a geração do fast food, né? Esses dias eu coloquei um negócio para esquentar no micro-ondas, acho que foi 30 segundos, e eu não esperei, não. E quando faltou 5 segundos, eu abri. Porque para mim estava demorando 30 segundos, né? Então, a gente, às vezes, são coisas pequenas, mas se a gente parar para observar, elas entraram na nossa realidade, no nosso dia a dia, de forma que aquilo que a gente depende do tempo de Deus, a gente quer que seja como no micro-ondas, né? Bota 30 segundos e acha que está demorando e já interrompe ali antes, né? E às vezes não pega a coisa como deveria estar, né? Eu queria ler com os irmãos Lucas 10:40. Lucas 10:40. Eu estava falando, Gel, para Nicolas, foi ontem. Eu estava no carro, a gente estava conversando, e ele achou alguma coisa que estava demorando. Eu falei, filho, imagine aí hoje para ir para Salvador, tá? Você quer ver lá seus avós, seus tios. Hoje de avião você faz em 50 minutos e você acha que demora, né? Mas imagine de carro, 8 horas. E se for de Novo Horizonte, o executivo, 12 horas. E quando não existia nada disso, como é que fazia essa viagem? Ele achou assim meio estranho. Falei, pois é, se fazia essa viagem de 3, 4, uma semana, 3, 4 dias, uma semana, dependia de um contexto. Para ele ter noção de tempo, já. E esse período que nós estamos vivendo, do controle remoto, essa palavra perseverança, ela acaba se perdendo um pouco o sentido, porque nós queremos tudo no imediato. E se não, a gente não dá prosseguimento. Que a palavra perseverar significa manter-se firme. E o início desse recorte que trouxemos nessa noite, lá em Atos 2, começa assim, e perseveravam, ou seja, todo dia fazia a mesma coisa. Perseverava em quê? Oração, doutrina dos apóstolos, comunhão e no partir do pão. Mas você estava trazendo aí, Gel, o livro, a referência de Lucas. Lucas 10:40 até o versículo 42, aquela história conhecida, né? De Marta e Maria. E assim, a gente vê uma aplicação disso, Carl lembrou bem. Hoje a palavra perseverança, ela tem perdido o sentido, e eu acho que na igreja, na vida da igreja, era o único lugar onde essa palavra não poderia perder o sentido, não poderia perder o significado para nós, né? E a gente vai ver aqui no versículo 40, né? Na minha versão diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres, né? Foi a Jesus e disse: Senhor, não
se incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho, diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se quieta com esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária, né? Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então, hoje a gente vê infinitas enfermidades aí que afetam a nossa memória de alguma forma, né? Tem muitas pessoas que são esquecidas, né? Toma remédio para esquecimento, mas esquece até de tomar um remédio. Mas, na verdade, às vezes não é a memória que é curta, às vezes é a memória que está com um acúmulo de informação, de afazeres, de preocupações, de ansiedades, que faz com que você não absorva e não olhe para o principal, para o foco. Né? A gente vê aqui no exemplo, Marta, ela estava tão preocupada com os afazeres, com o café que tinha que fazer, enfim, né? Tão preocupada que ela esqueceu, que ela não se atentou. O mais importante, Jesus estava na casa. E quando Jesus está na casa, nada mais interessa, né? Quando Jesus está na casa, nada mais interessa. Então, a gente vê na nossa vida espiritual, na vida da igreja, da mesma forma. Às vezes a gente está ocupado com tanta coisa e tanta coisa ocupando a nossa mente, e a gente pode se esquecer do principal, né? E de perseverar naquilo que o Senhor tem falado com a gente, né? E às vezes a gente ora, e aí eu acho que a perseverança ela é legal, ela entra muito na questão da oração, daquilo que a gente ora, daquilo que a gente às vezes coloca diante do Senhor. A gente vê o exemplo de Paulo, por exemplo. Paulo, ele relata um momento em que... Ravi quer compartilhar aqui. A gente vê um momento que Paulo fala, né, que ele orou por 3 vezes por um espinho na carne, algo que incomodava ele, né? Mas na 3ª vez o Senhor deu a resposta para ele: Paulo, a minha graça te basta, né? É necessário e você vai continuar dessa forma. Mas a gente vê Paulo tendo ouvidos para ouvir a resposta, o sim e o não de Deus, né? Se a gente não parar e falar e pedir ao Senhor: Pai, fala comigo, eu preciso te ouvir, é sim, é não. Enquanto não ouviu não ou enquanto não ouviu sim, a perseverança ela tem que estar nesse meio termo, né? Aí é interessante a gente lembrar daquela quando o Jamie diz que o sim de Deus, às vezes, o sim de Deus geralmente vai ser uma concessão, né? Às vezes, eu estava comentando com o Anderson hoje, tá? Eu penso que o não de Deus, ele é muito claro na nossa vida. Às vezes a gente tá orando e eu gosto sempre de lembrar, quando a gente quer alguma coisa, a gente fala: poxa, eu vejo que Deus está nisso e tal, até coloca Deus lá quieto na dele. E quando é o não, né? A gente fala: não, vamos ver, né? Vamos ver Deus falar. Às vezes Deus já falou não, mas fala: não, vamos ouvir, né? Vai que Deus muda de ideia, né? E aí, quando vem o sim, a gente pode dar com a cara na parede, né? Eu dou sempre o exemplo dessa situação, eu dou sempre o exemplo de Theo. É como se Theo impedisse uma faca e eu dissesse a ele não, e ele falasse: mas pai, deixa de ser ruim, você é ruim, você é mau, eu não gosto mais de você, né? Deus reflete o cuidado dele, expressa o cuidado que ele tem com as nossas vidas, mas a nossa mente pequena, né, e que não quer perseverar em ouvir o Senhor,
interpreta de outra forma, né? Meu brother Anderson quer tomar Na comigo. verdade, eu só iria complementar, Gel, o que você está Sim. falando sobre o não de Deus, né? A gente precisa, de fato, se alegrar com o não de Deus. Porque a gente só vê, né, o que está próximo da gente, né? Deus, ele vê tudo, né? Deus vê lá na frente. Então, se Deus vê lá na frente, ele sabe, né, o que é melhor para mim. E lembrei daquela história lá que está em Números, né? Com o povo de Deus, o povo de Israel, que insistiu ao Senhor pedindo carne, né? Eles começaram a desejar as comidas dos egípcios, sentiram saudade da cebola, do alho, dos pepinos, dos peixes, e choraram para Moisés, choraram porque queriam carne. E Deus vai lá e faz a vontade deles. Como você disse, foi uma concessão, não era a vontade de Deus, porque Deus havia dado maná, o povo estava suprido, estava bem, ninguém estava passando fome ou sede, mas o povo começa a murmurar, reclamar, e Deus permite, né? Deus vai lá dar um monte de carne. E eles comem tanta carne que muitos morrem, né? Carne sai até pelo nariz. Ou seja, aquilo que poderia ser uma bênção na vida deles foi o quê? Foi morte, foi uma tragédia. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. E a gente precisa confiar, né, na motivação de Deus, nas intenções de Deus, saber que Deus tem o melhor para nós. Então, quando Deus disser um não, a gente precisa ser gratos ao Senhor. Eu estava me lembrando que eu passei por uma situação e eu compartilhei com uma pessoa e a pessoa falou: você tem que dar graças a Deus, todas as coisas cooperam. Mas para mim aquela situação foi muito difícil naquele período porque era algo que eu queria muito. Mas hoje eu louvo a Deus porque Deus disse não. Eu falo: meu Deus, muito obrigado, porque não deu certo aquilo, porque não foi da tua vontade, porque Deus viu lá na frente que não seria bom para mim, né? Mas já teve momentos, né, de ter a permissão de Deus, de ter a concessão de Deus e ter sido o pior momento da minha vida, né? Porque quando é uma concessão de Deus, você, cadê Deus? Né? Porque o que faz a diferença na vida do discípulo, na vida de todo aquele que é crente, é a presença de Deus, né? Como diz Moisés: como saberão, né? Como que eu vou se a tua presença não vai comigo? Como saberão as nações, né? Não é em o Senhor estar conosco. Então, se Deus não está comigo, né, não vale a pena absolutamente nada. Pode ser um sonho, algo que eu queira muito, mas se não é a vontade de Deus, irmãos, a gente precisa agradecer ao Senhor. Deus, é algo que eu quero muito, é algo que eu desejo, porém, se não é da tua vontade, afasta de mim, livra de mim, porque se não é da vontade de Deus, irmãos, não vai prosperar, não vai dar certo, vai acontecer o que aconteceu com o povo de Israel, né? Vai comer tanta carne, né, ao ponto de sair pelo nariz. Então, irmãos, prefiramos, né? A gente precisa preferir a vontade de Deus, ainda que não seja a nossa vontade, ainda que não vá nos agradar, mas preferir fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Né? E quando a gente sabe que o Senhor está conosco, né, que a gente está fazendo a vontade de Deus, pode estar a pior situação, né? Mas a gente vai estar ali, firmes no Senhor, perseverantes, crendo, confiantes. Mas se a gente sabe que foi só uma permissão de Deus, que Deus não está ali, misericórdia, vai ser tempos de trevas, tempos terríveis, né? Que o Senhor nos livre de nós mesmos, de nosso egoísmo, né? De querermos sermos senhores sobre nós, né? O Senhor sobre as nossas vidas é Jesus, e Jesus sabe o que é melhor para nós. Amém? Cal? Amém. Amém. Só para a gente contextualizar. Então, eu vou falar aqui um pouco do que o Gel compartilhou e a gente vai estender, e Anderson também. O avô de Thaís, seu Arandas, ele tinha uma expressão, ele dizia assim, eu aprendi com a família, né? Que tem gente que é boa na iniciativa, mas é péssimo na acabativa. Verdade. Eu estou apenas parafraseando aqui
um ditado que é antigo, que, salvo engano, o seu Arandas se utilizava, falando dos baianos, que o baiano não era bom na iniciativa, mas péssimo, não tinha acabativa. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso é o pilar. Essas colunas constituem aquilo que é a igreja. Por que no nosso tempo a coisa está tão fragmentada? Por falta de perseverança. Logo quando eu conheci a Cristo, chegou em minhas mãos o estatuto de um grupo conhecido aqui no Brasil. E nesse estatuto tinha lá, era assim, doutrina da igreja. E constava lá que se um membro utilizasse óculos escuro, um óculos escuro estaria passivo de disciplina. Quem usasse calça jeans seria disciplinado. Então, qual é uma expressão comum aí? Qual é a doutrina da sua igreja? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que precisamos perseverar, manter aquilo. O que as escrituras dizem que deve ser o comportamento da igreja, a base da igreja, o fundamento da igreja? Qual é a coluna da igreja? Então, essa fala de Anderson, de George, é para colaborar justamente com isso. E se a gente pegar ali esses pilares, essas colunas, veremos, por exemplo, eu vou aqui apenas dar uma noção, a gente vai estar estudando isso aí ao longo do mês. A doutrina dos apóstolos nos fala dos ensinamentos de Jesus. A palavra doutrina é didaquê, que os apóstolos seguiram, constituindo num corpo definido e completo. É o próprio Jesus que fala assim, lá em Mateus, o texto que nós lemos no mês passado, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, todas as coisas, é Jesus que diz. E Paulo vai dizer o seguinte, Paulo o apóstolo, ele vai dizer lá no livro de Atos, ele vai dizer para os discípulos lá na cidade de Éfeso, ele diz assim, lá no capítulo 20, verso 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, é um conjunto, é um corpo definido e completo. Não tem muita coisa para poder especular, é um catatal. Não, é o básico, é aquilo que Jesus ensina, que a gente vai estar estudando, tá? Tá bom, doutrina dos apóstolos. Comunhão. A palavra comunhão é koinonia, diz respeito aos relacionamentos existentes na igreja, sem os quais não existiríamos enquanto corpo de Cristo. A igreja precisa entender o que é relacionamento. Nós não podemos viver confinados. Lockdown não serve para a igreja. Cuidado, sim. Lockdown para a igreja, jamais. Vejamos os irmãos lá da China, da Coreia do Norte, que não têm liberdade de expressão. Nas regiões do Oriente Médio, esses irmãos, eles se relacionam, eles pegam fragmento das escrituras e fazem uma espécie de tráfico. Eles dobram no papel, põem debaixo da língua para poder levar a outros irmãos porções da palavra de Deus. Então, viver essa comunhão, irmãos, nós estamos necessitando que o Senhor possa restaurar isso na Igreja de Cristo aqui no Brasil. Nós nos damos muito bem, mas precisamos estreitar esses relacionamentos para viver essa koinonia, que a gente vai
voltar aqui à leitura de Atos, capítulo 2. Então, primeiro fundamento, primeiro pilar, doutrina dos apóstolos. Segundo pilar, comunhão. Terceiro pilar, o partir do pão. O partir do pão vai muito mais além do que a ceia. Ela tem uma importância singular. Não é o comer pão, mas o partir do pão. E aí vou deixar para as próximas semanas a gente trabalhar cada ponto desse. E, finalmente, as orações, que representam o oxigênio. Ele é vital para a nossa sobrevivência espiritual. Ora, sem as orações no plural, não existiríamos enquanto discípulos de Cristo, enquanto filhos de Deus, por conta que dada a importância da oração. Amém? Voltemos lá, eu queria ler novamente, a gente está falando desse ambiente, hoje é mais uma introdução, tá, irmãos, sobre esses pilares. Olha o que diz o verso, vou ler novamente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos, não eram alguns, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ó, irmãos, essa igreja é a igreja de Jerusalém. Existiam muitos pobres, mas era uma igreja que não existia necessitados. Todos eram assistidos. Olha o verso seguinte. Diariamente, não era uma vez por semana, não era sábado à noite, não era na escola dominical, domingo pela manhã, não. Essas pessoas que trabalhavam, que tinham renda, não era desempregado, não recebia o voucher do Bolsa Família, não. Era gente que trabalhava. Diariamente perseveravam. Olha o termo aí novamente, olha a palavra, perseverar, manter firme, constante. Perseveravam unânimes no templo. Templo aqui, era área pública, seria hoje na frente das catedrais das cidades. Aquela praça, normalmente a Igreja Católica tem a sede no centro da cidade e em frente tem uma praça, enfim, era um local público e essa igreja se reunia ali, não só ali, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Por fim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha, irmãos, isso é de encher o nosso coração. Graças a Deus, o Senhor deseja restaurar a sua igreja e nós fazemos parte disso. Nós vamos ver ao longo desse mês cada ponto desse. Você vai responder ao Senhor esse chamado dessa vida prática da igreja, uma igreja viva, não é uma igreja que anda colocando na camisa, eu sou filho de Deus, ou coloca lá no Facebook alguma frase de efeito, ou manda no Zap, ou coloca lá no carro, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não, uma igreja de vida que transmite vida de Deus, que tem um conselho, que tem uma palavra, alguém que tem a referência, somos nós. Amém? Deus é bom.
Deus é bom. Glória a Deus. Anderson e George, se vocês quiserem fazer aí as suas considerações finais, senão a gente... Amém. A gente percebe, né, na igreja de Jerusalém, a que a gente chama de igreja primitiva, né? Uma das características dessa igreja era que era uma igreja que louvava a Deus, né? E louvor, Cal até falou um pouquinho, não é cantar ao Senhor. Louvor é uma profunda gratidão ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. E eu estava me lembrando da história de Paulo e Silas na prisão, né? Qual foi o contexto da prisão? Né? Paulo, ele vai expulsar o demônio de uma jovem, essa jovem era uma escrava, e os seus senhores tinham muito lucro com ela, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Então, eles ganhavam muito dinheiro. E ao invés deles se alegrarem porque aquela jovem estava liberta, de forma alguma, eles foram irados, né? E entregaram Paulo e Silas para as autoridades. Eles foram açoitados, foram presos. Então, esse é o contexto da prisão. Interessante que Paulo e Silas, eles não começam a murmurar, reclamar, porque o Senhor estava fazendo a sua obra, eu estava pregando, estava expulsando os demônios, como o Senhor ordenou, e agora eu estou aqui preso, açoitado. Não foram essa a atitude deles, né? Eles tiveram uma atitude de gratidão, de louvor a Deus. E a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Ou seja, eles estavam adorando o Senhor, estavam louvando ao Senhor. E essa é uma atitude que nós, enquanto igreja, precisamos ter, né, de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, porque Deus está cuidando. E foi o que Deus fez, né? As cadeias se romperam. George até compartilhou esse texto, né? Eles poderiam até ter ido embora, né? Terem fugido, mas não, eles foram ali pregar para o carcereiro, para a família do carcereiro, e vem aquele texto muito conhecido, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Olha o contexto, olha a glória de Deus, porque alguém estava louvando ao Senhor, porque alguém perseverou em louvar a Deus, né? Paulo poderia ter desistido, ter desanimado, porque estava açoitado, estava cansado de tanta fadiga, de tanto trabalho, mas não foi a atitude que ele teve. Ele vai até dizer, agora lá em Filipenses, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tem uma experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí no versículo 13 de Filipenses 4, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Paulo, ele aprendeu o segredo, né, de viver contente, que é olhar para Jesus, que é confiar, que é esperar em Deus. E essa era uma igreja, como eu disse, que louvava a Deus, mas era também uma igreja, né, como a gente leu no versículo 47, que caiu na graça do povo, na simpatia do povo. E em Atos também vai dizer assim que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles, em todo o povo, em toda a igreja, havia abundante graça. Em todos havia abundante graça. E é isso que também eu desejo para nós, que haja abundante graça sobre as nossas vidas. Abundante graça de Deus, graça para pregarmos o evangelho, graça para orarmos, graça para estarmos juntos, para conseguirmos nos amar, né, perdoar, suportar uns aos outros, abundante graça. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que haja abundante graça. De fato, fala que os apóstolos faziam sinais, prodígios, maravilhas, mas também diz que em todo o povo, em toda a igreja, havia abundante graça. E também diz que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescentava era Deus, né? É o sonho de todos nós, né? Quem não deseja que todos os dias uma pessoa seja salva, seja liberta, né? Que tenha a sua vida transformada por Jesus, que se transforme em um filho de Deus, alguém amado, alguém perdoado, né?
Mas para isso, o que é necessário? Foi o que Cal falou, os pilares, né? Que está lá em Atos 2:42. A necessidade de perseverarmos. Né? Perseverarmos em quê? Né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então, há necessidade, irmãos, de insistirmos. Não dá para perseverar apenas 10 anos, apenas 20, apenas 30, apenas 40 anos. A gente tem que perseverar até o fim. Jesus vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. E em Hebreus 6:12, tem um texto que vai dizer assim: para que não vos torneis indolentes. Né? Indolente significa preguiçosos espiritualmente. Pessoas que já não creem, já não oram, já não têm fé. Aí ele vai dizer, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. De fato, Deus tem promessas para nós e Deus vai cumprir todas as promessas, mas a gente precisa crer, a gente precisa ter fé e longanimidade, continuar crendo, continuar perseverando, insistir em crer. E ele vai dizer também em Hebreus 10:35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E ele vai dizer que o meu justo, né? Deus vai dizer, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas vamos dizer isso com fé, né? Nós, porém, no versículo 39, vai dizer, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos aqueles que insistem, aqueles que perseveram. Né? E perseverar em quê? Em que Jesus quer que a gente persevere? Não é em muitas coisas, não. George leu o texto lá de Lucas 10, a história de Marta e Maria. Né? Não é em muitas coisas, não. Jesus vai dizer que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Não é necessário muitas coisas, são poucas coisas. Perseveremos na oração, perseveremos em estar juntos, na comunhão, perseveremos em conhecer Jesus. Conhecer Jesus é a própria doutrina dos apóstolos, e a gente vai estar na semana que vem vendo isso. Jesus é a própria doutrina, é conhecer uma pessoa. A doutrina não são ensinamentos, né? A doutrina é Cristo, é Jesus. É quem Jesus é quem Jesus é. Então a gente precisa perseverar nessas pequenas coisas, perseverar em congregar, né? Estarmos juntos, né? Perseverar em pequenas coisas. Né? Jesus, ele não manda que a gente faça muitas coisas. Né? Se a gente conseguir viver Mateus 5, 6 e 7, já está ótimo, né? O sermão da montanha. Né? Então vamos, irmãos, perseverar até o fim. Né? Não é perseverar durante 10 anos, durante 20 anos, ou 30 ou 40. Né? Se o Senhor permitir que eu viva até os 90, eu quero perseverar enquanto tiver 90 anos, crendo nas promessas de Deus, sendo longânimo. A gente precisa perseverar. E na perseverança, eu creio, né, que o nosso sonho, né, e todos nós temos um coração pastoral, um coração que ama Jesus, e porque ama Jesus, ama as pessoas, e é um sonho, né, dia a dia, acrescentava a igreja os que iam sendo salvos. Né? Mas para isso a gente precisa estar preparado, né, para receber esses novos filhos, esses novos discípulos. Enquanto congregação, a gente precisa estar estruturado para receber essas pessoas, né? Porque Deus não vai mandar os filhos dele, né, para qualquer lugar, um ambiente que não esteja preparado. Né? Então nós precisamos, primeiramente, começar em nós, a começar em mim, a começar em nós, a começar em minha casa, né? Ser uma casa que está apta a receber pessoas, né? Aberta para receber pessoas. Né? E é isso que Deus tem feito nesses dias, na igreja, em nossa congregação, restaurando as nossas vidas, para que a gente possa receber essas pessoas que o Senhor vai acrescentar. Mas eu preciso perseverar, eu preciso ter paciência, longanimidade, eu preciso crer, eu preciso ter fé. Né? E fé é crer que já recebeu, então precisamos crer,
né, que o Senhor já tem acrescentado. Vamos crer, vamos orar, vamos buscar o Senhor e não esmorecer, como diz Jesus naquela parábola de Lucas 18, né? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Porque ainda que o Senhor pareça tardio em responder, porém ele responde depressa, vai dizer lá na parábola, o Senhor nos responde depressa. Aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Então a gente precisa clamar. De fato, Deus vai fazer, Ele tem feito, mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é clamar ao Senhor de dia e de noite. Isso é bom demais, isso é um privilégio, né? Termos essa confiança, essa certeza que o Senhor ouve as nossas orações e nos responde depressa, ainda que muitas vezes, por conta dessa questão temporal, que a gente é limitado pelo tempo, a gente acha que está demorando, mas não, o Senhor nos responde depressa. Amém, irmãos? Vamos perseverar, vamos continuar crendo. A gente não crê, não é no que vê, né? A gente crê é nas promessas de Deus, a gente crê na palavra de Deus, então a gente não crê, não é na dificuldade, no problema, naquilo que a gente está vendo, mas a gente crê nas promessas, a gente crê na palavra. Se a palavra de Deus diz algo, eu quero crer. Né? Diz que Deus acrescenta, eu quero crer que Deus acrescenta. Amém? Que o Senhor continue nos enchendo de graça, né? Que sobre cada um de nós, assim como havia na igreja, né? Em Jerusalém, haja abundante graça em nós, abundante graça. Amém. Aleluia. Amém, Anderson. Gel, você gostaria de fazer? Glória a Deus mesmo. Eu estava lembrando aqui, cara, daquele episódio também que a gente vê no livro sobre a vida do profeta Simeão, né? E aí me chamou muita atenção o fato de que a gente precisa do Espírito Santo para viver essa perseverança e enxergar a promessa do Senhor se cumprir na nossa vida. Né? A vida intensa, como a gente está conversando, são 4 pilares. Né? Jesus disse para Marta que uma coisa só a interessava. São poucas coisas que, bem aplicadas, vai nos fazer viver a integridade do reino de Deus, na sua plenitude. Eu achei legal, se a gente for olhar o exemplo de Simeão, lá relatado lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 25, diz que naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Ou seja, era uma pessoa que estava ali orando, buscando e crendo, né? Perseverando em oração, entendendo que Deus tinha um plano e que a restauração de Israel iria se cumprir naquele tempo, antes que ele morresse. E o Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria antes que, enquanto não visse o Cristo. Ou seja, ele ouvia o Espírito Santo, ele tinha uma promessa dada pelo Espírito Santo. Ou seja, tem uma frase que diz que, eu não sei a frase direito, mas é mais ou menos assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. Cal que conhece aí as frases, depois ele fala aí. Mas quem não sabe para onde vai, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho eu vou por aqui mesmo. Né? Vai demorar, eu nem sei para onde é que eu estou indo mesmo, então eu vou por aqui. Então, quando a gente não é dirigido pela voz do Espírito Santo, a gente anda assim, perdido, sem saber o que é que vai acontecer, o que é que o Senhor está falando conosco, o que é que o Senhor nos prometeu, mas Simeão não. Simeão ele andava convicto que a restauração de Israel estava vindo e que ele viria essa restauração face a face antes que a morte viesse, né? E aí diz no versículo 27 do capítulo 2 de Lucas: nesse dia, o Espírito conduziu ao templo, assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, né? Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste,
Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória de teu povo Israel. Ou seja, o Espírito Santo tinha dado uma promessa para Simeão, a promessa estava se cumprindo, mas se Simeão não tivesse em sintonia com o Espírito Santo, se Simeão não tivesse perseverando naquilo que o Senhor tinha lhe falado, na promessa que o Senhor tinha lhe dado, ele não ia ver o Jesus, ele não ia ver a restauração de Israel como ele foi dada a promessa, mas se ele não buscasse, não continuasse, não perseverasse. Então, irmãos, eu acrescento aí um pouquinho ao que Anderson falou aí. Precisamos perseverar. Jesus é bem claro. Aquele que perseverar, aquele que buscar até o fim, tem que ir até a linha de chegada, né, para que a promessa se cumpra em nossas vidas. Que de fato, nosso coração esteja alinhado aí com o coração do Senhor, que a gente tenha, como igreja, ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo nesses dias e que a gente possa criar o ambiente, né, propício para que o Espírito Santo complete a obra dele em nossas vidas, na vida da igreja e nos use para revelar essa salvação ao mundo. Em nome de Jesus. Amém, Gel. A igreja sabia por onde e para onde. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Nós, e aqui, irmãos, é para nós. Não queremos novidade, não estamos buscando novidade. E nosso desejo é buscar aquilo que o Senhor tem restaurado a sua igreja, tem apontado, está nas Escrituras, e queremos ser fiéis, mantermos fiéis à palavra. Pretendemos, sim, perseverar nessas 4 coisas. A gente vai estar batendo nessa tecla, não é muita coisa, são 4 coisas. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. E eu quero contar com você. O Espírito Santo conta comigo e conta com você nessa restauração da igreja. Amém?